Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, e conforme eu já havia anunciado na última videoaula, o tema da nossa videoaula de hoje é suspensão das crenças naturais. E ela está relacionada, é uma continuidade da aula anterior, e nesse sentido eu gostaria de retomar aqui ou inicialmente fazer uma problematização geral e depois retomar alguns aspectos do que eu caracterizei em relação às crenças naturais. Eu vou começar como motivação inicial com algumas questões que vão servir como fio condutor da nossa aula de hoje. Então, se o tema é a suspensão das crenças naturais, podemos nos começar perguntando, primeiro, por que só há processo formativo se nossas crenças naturais forem questionadas? Segundo, por que a suspensão de tais crenças é indispensável para que ocorra pensamento reflexivo? Terceiro, em que consiste a suspensão das crenças espontâneas? Como suspendê-las? Eu preciso lembrar mais uma vez que nós estamos aqui seguindo de perto esse livro do pedagogo e filósofo americano chamado John Dewey, o livro Como Pensamos, e que é o nosso foco de investigação nessas aulas de filosofia da educação. Recai na primeira parte desse livro, portanto, nos 4 primeiros capítulos dessa obra. E aí, o Dewey, ele não só caracteriza as crenças naturais, como ele formula uma hipótese de tratamento das crenças naturais. E a hipótese é que as crenças naturais, elas precisam inicialmente serem suspensas, e o mecanismo pedagógico, e poderíamos dizer também filosófico, de suspensão das crenças é a dúvida. A nossa aula de hoje, ela vai se concentrar na questão da dúvida. E eu gostaria de desenvolver essa aula, então, em 3 momentos. O primeiro momento preciso fazer um breve resumo da estrutura das crenças naturais em 4 aspectos. O segundo passo da aula, eu vou tratar então da natureza da dúvida em geral, como uma característica da condição humana, como uma capacidade da condição humana no sentido mais amplo. E, por fim, eu vou concluir falando, então, da natureza da dúvida na condição infantil. Porque a dúvida já começa na mais tenra infância e que características específicas elas assumem aí na mais tenra infância. Então, esses são os 3 passos, né? E eu vou começar com o primeiro passo, resumindo brevemente 4 características das crenças naturais. A primeira característica, tudo isso nós já vimos, segundo a abordagem, o tratamento que o Dewey oferece para esse problema na primeira parte de sua importante obra, Como Pensamos. A primeira característica, então, de uma crença natural é que ela toma como referência maior a evidência dos nossos sentidos. Ela se restringe quase que exclusivamente às nossas percepções sensíveis. A segunda característica é que a crença natural, ela cristaliza tais evidências sensíveis, assume elas como certas sem questioná-las. A terceira, o mundo da autoevidência, dessa certeza sensível,
nesse mundo está ausente a dúvida, ou pelo menos uma dúvida no sentido mais exigido de uma dúvida organizada, minimamente, que possa auxiliar, né, na resolução de certos problemas. E a quarta característica é que a certeza absoluta própria à crença natural conduz ao dogma, que é o símbolo do pensamento fechado, contrário ao pensamento reflexivo. E poderíamos dizer então que, como já vimos, um dos grandes limites da crença natural é que ela conduz à arrogância e à própria ignorância ou estupidez humana. Então, esse sentido dogmático inerente à crença natural, ele pode dar margem, não significa dizer que vai fazê-lo isso, mas pode dar margem, né, a uma barbarização da cultura, né, impedir que o ser humano se torne mais inteligente, como ele pode ser, né? E esse impedimento, por assim dizer, acaba justificando posturas políticas autoritárias. Então, a crença natural dogmática que impede a dúvida pode legitimar o autoritarismo como modo de vida político, social, cultural e assim por diante. Por isso que o Dewey tem uma preocupação central na sua obra, na sua teoria educacional com as crenças naturais. Toda a educação democrática, precisa tomar como ponto de partida as crenças naturais e colocá-las em dúvida, certo? E isso nos remete, então, se a dúvida é o tema da nossa aula de hoje, isso nos remete a colocá-la, a própria dúvida em questão, sobre diferentes aspectos, né? Então, a primeira grande questão é o que é uma dúvida? Na sequência, como nasce a dúvida? Por que o ser humano duvida? E por que a criança duvida? E qual é a importância de sua dúvida? E por que o adulto, ou educador adulto, ele precisa levar a sério a dúvida da criança? E como levar a sério? E essa problematização inicial, ela é importante para poder, na sequência, tratar, para que eu possa, na sequência, tratar, então, o estatuto geral da dúvida, né? Ou, como eu estou chamando ali, a natureza da dúvida em geral, que é o segundo ponto que eu vou começar a falar agora, e depois o terceiro ponto, que é a natureza da dúvida infantil, da condição infantil especificamente, como ela aparece lá no universo da mentalidade infantil, da condição de vida infantil. Então, o segundo aspecto é a natureza da dúvida em geral. Para Dewey, enquanto filósofo, a capacidade humana de duvidar tem origem na própria capacidade humana da admiração. E nós já nos deparamos com o problema da admiração como sendo constitutiva da condição humana e especialmente da condição humana filosófica. Vocês lembrem quando eu tratei do sentido etimológico da filosofia. Está lá que a filosofia nasce do espanto. Então, o espanto é um sinônimo da admiração, assim como o assombro e a própria perplexidade, né? São todas capacidades humanas que nos levam a pensar, que estão na origem do pensamento reflexivo. E por isso que essas grandes capacidades, elas são importantes e decisivas para tratarmos das crenças naturais, né? E essa questão do espanto originário é aquela situação na qual
de repente, o mundo torna-se estranho. Deixou de ser o que era antes e passou a ser diferente. Mas por que o mundo se torna estranho? Porque a nossa cotidianidade torna-se estranha. Para Dewey, há um nível de estranhamento que é mais corriqueiro, mais banal, e outro que é mais profundo, que exige maior empenho do ser humano. Esse nível mais profundo é aquele em que o ser humano joga todas as suas forças para resolvê-lo. Então, vejam bem, há dois níveis de estranhamento, duas dimensões de estranhamento na vida humana. Todo ser humano se deixa, de uma forma ou outra, espantar-se. Todo ser humano torna-se, de uma forma ou outra, perplexo. Há um modo cotidiano e há um modo existencial, mais profundo. Ambos, cotidiano e existencial, eles possuem uma dinâmica semelhante, em grau diferenciado. Ambos, o estranhamento cotidiano e o estranhamento existencial, eles são movidos por problemas, eles fazem emergir problemas e, ao mesmo tempo, dinamizam as capacidades humanas, cada um à sua maneira, para buscar solução desses problemas. E eu gostaria, então, de falar primeiro do estranhamento cotidiano que conduz à dúvida. Porque já no cotidiano nós somos levados a duvidar das coisas. O Dewey usa um exemplo nessa primeira parte do livro, como pensamos, que é muito ilustrativo. O exemplo do caminhante solitário que está andando num caminho desconhecido e repentinamente se depara com uma encruzilhada. O caminho que antes era único passa a ser dois. E como é um caminho desconhecido, isso gera um problema para o caminhante, que ele vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer uma escolha, ou o caminho à direita ou o caminho à esquerda. Como tomar essa decisão? Uma vez que os caminhos não são os mesmos, não é mais um único caminho, né? O Dewey vai dizer o seguinte: o caminhante que há duas alternativas. Aquele caminhante mais espontâneo, mais intuitivo, ele vai tomar uma decisão mais impulsiva, vai se mover por um palpite. Eu acho que o caminho melhor é a direita. Eu acho que o caminho melhor é a esquerda. Mas ele vai tomar essa decisão de maneira mais impulsiva. Mas há aquele outro caminhante que o Dewey chama do viajante perplexo, que vai adotar uma atitude mais prudente. Ele vai, antes de tomar a decisão, buscar maiores evidências. Ele vai analisar melhor o problema. Ele vai ver várias possibilidades, várias sugestões, ou pensar em várias propostas antes de tomar uma decisão. E, ao buscar novas ou maiores evidências, ele vai observar o seu contexto ao seu redor, o seu ambiente, e vai perceber que lá está uma árvore, por exemplo, e vai subir nessa árvore e vai conseguir olhar mais longe. E aí, olhando mais longe, ele vai conseguir tomar uma decisão baseada em mais evidências. E essa decisão pode ter uma probabilidade maior de ser a mais correta. Vai chegar à conclusão que o caminho melhor é a direita, ou no caso que o caminho melhor é a esquerda, né? Que o caminho mais curto, menos difícil, que vai levar ao fim
desejado é esse ou aquele. Então, isso caracteriza no viajante perplexo, no viajante ou no caminhante que tem um espírito perplexo, que tem uma postura perplexa, caracteriza então um exame mais cuidadoso da situação, né? E já encontramos aí uma tentativa de resolver um problema que se aproxima, em certo sentido, de um espírito, de um pensamento reflexivo, de um espírito mais investigativo, que está no núcleo do pensamento reflexivo, porque esse caminhante perplexo, ele não se deixou levar pelas primeiras evidências e não demonstrou estar de posse de uma certeza absoluta. Então ele já, no seu procedimento, ele manifesta em germe um espírito investigativo, experimental investigativo, que é decisivo para o pensamento reflexivo. Ele conseguiu, nesse mundo cotidiano dele, dar resposta para um problema que surgiu porque foi capaz de lançar minimamente mão de um pensamento reflexivo. Mas há também aquilo que o Dewey chama do estranhamento existencial. E esse estranhamento existencial, ele coloca um tipo de dúvida que não é mais cotidiana, que não é mais corriqueira, né? Mas é uma dúvida existencial que diz respeito, então, a um problema maior, de mais profundidade, né? Então, trata-se de um nível mais profundo de dúvida, que normalmente se põe quando o ser humano encontra-se em situações limites. Acontece, por exemplo, uma tragédia ou um fato de grande monta que tira o ser humano da sua normalidade, da sua zona de conforto. E as crenças naturais, ou sua crença natural, não mais dá conta do enfrentamento desse problema. E aí, o ser humano, nesse caso, ele é remetido a um outro nível de reflexão. Ele precisa contornar, enfrentar o problema de uma outra forma. Esse nível de estranhamento ou perplexidade existencial põe em confronto vida e morte. E o ser humano questiona-se profundamente sobre o sentido de sua existência. Quando se coloca de maneira mais concreta o problema da morte e quando o ser humano se depara com situações que o levam a pensar sobre a sua existência, coloca-se de maneira mais concreta diante de si o problema da morte, que em outras situações, nas situações mais corriqueiras, ele não se questiona, né? E ao fazer isso, então, ele é levado a pensar sobre a sua própria vida, sobre o sentido da sua vida. Que tipo de vida eu estou levando? O que eu quero da minha vida? Como eu estou vivendo com as outras pessoas? E como eu estou vivendo no mundo, né? Então, isso é um outro tipo de questionamento. É um outro tipo de dúvida, que Dewey chama de dúvida existencial. E que nós poderíamos exemplificar se o Dewey usou lá o viajante e distinguiu entre o viajante mais espontâneo e intuitivo e o viajante perplexo, né? Os dois tipos. Nós podemos aqui também usar, agora fora do texto do Dewey, indo além dessa obra Como Pensamos e trazê-la para a atualidade, nós temos uma situação limite que a humanidade está enfrentando hoje, que o Brasil está enfrentando hoje, que nós estamos enfrentando hoje, que é a pandemia do coronavírus.
E essa situação nos coloca, vamos dizer assim, numa posição limite, né? Porque todos nós, todos os seres humanos, estão diante do fenômeno da morte de uma forma tão intensa como nós não vivenciávamos antes. Então, o que acontecerá comigo? O que vai acontecer com quem está próximo de mim? O que poderá acontecer com os outros? O que poderá acontecer com o Brasil, com os outros países, com a humanidade? Como será a humanidade depois da pandemia, no período pós-pandemia? Então, nós estamos diante de um grande problema, de um problema profundo, que toca a nossa existência, que faz nos questionar sobre o sentido da vida, e que nos busca encontrar soluções para esse grande e profundo problema. E também aqui nós podemos adotar duas atitudes. Na mesma situação, guardando as diferenças do caminhante que chega na encruzilhada. Nós estamos numa grande encruzilhada. E uma das soluções mais imediatas, que caracterizou o caminhante intuitivo, espontâneo, é nos basearmos mais na nossa... tomar como referência o que as nossas crenças naturais dizem, principalmente alicerçadas por determinadas pressuposições religiosas. E aí nós podemos adotar posturas que talvez, em vez de ajudar a contribuir, podem dificultar ainda mais. Como, por exemplo, eu posso chegar à conclusão intuitiva sem maiores evidências científicas, sem ouvir cuidadosa e detalhadamente o que a ciência tem a nos dizer e começar a defender de uma maneira certa, absoluta, que a cloroquina é a melhor forma. Mas eu também posso adotar uma atitude mais prudente, uma atitude mais perplexa, uma atitude mais reflexiva e, antes de dizer que esse ou aquele medicamento é o mais adequado e insistir que ele é o mais adequado e que deve ser adotado, ouvir a ciência, ouvir as investigações científicas, ouvir os médicos, ouvir as pesquisas, E é claro que todos nós queremos, nesse caso, a vacina, todos nós estamos esperando, mas ela não foi desenvolvida ou ainda não está sendo comercializada porque exige todo um cuidado jurídico, um cuidado investigativo visando a preservação da saúde das pessoas. Nós não podemos, a bel prazer ou movido pelas minhas crenças e convicções, que muitas delas podem ser dogmáticas, dizer que esse ou aquele medicamento é o melhor. Então vejam bem aqui, nós temos nesse segundo ponto, eu procurei caracterizar a natureza geral da dúvida, que ela se refere à condição humana. Todos nós duvidamos. Todo ser humano tem capacidade de duvidar. E essa dúvida, ela se coloca num primeiro momento no âmbito espontâneo das minhas vivências cotidianas, surgem problemas e eu busco solucionar, me questiono e busco solucionar esses problemas. Mas se coloca num nível mais profundo, existencial, e que toca problemas humanos caros a todos nós, como questão da liberdade, da morte, da vida feliz, aonde nós podemos buscar o sentido da nossa vida, certo? Então, gostaria de deixar aqui firmada essa ideia básica do segundo ponto, que é a característica do ser humano, de todo ser humano, duvidar. Alguns levam mais adiante essa dúvida, se deixam angustiar
filosófica e intelectualmente de maneira mais aprofundada, pelas dúvidas, e outros preferem resolver, inclusive, os problemas da existência humana, os profundos problemas da existência humana, num nível de maior superficialidade, se contentando com as respostas cotidianas que a vida apresenta, né? Então, isso caracteriza o segundo ponto. Vou passar, então, agora para o terceiro e último ponto da minha exposição, que é, como eu anunciei antes, a natureza da dúvida infantil. Se o ser humano tem a capacidade de duvidar, a criança, ou o ser humano, na sua fase inicial infantil, também tem essa capacidade. E o que eu quero dizer com isso é que a dúvida não é só um patrimônio do adulto, não é só uma característica da condição humana adulta, mas também é, e sobretudo, uma característica da condição humana infantil. E isso é muito importante. É muito importante porque nós estamos trabalhando com filosofia da educação, um curso de pedagogia, né, que tem como uma das metas a formação de professores para atuar na educação infantil. Então, isso é decisivo porque, enquanto docentes que nos ocupamos com a condição infantil, nós somos levados a nos questionar, e precisamos nos questionar, sobre a condição infantil, sobre quem é a criança, como a criança pensa, como a criança age, né? Como funciona a mentalidade infantil. E isso é decisivo, porque quanto mais informações, não só de crença naturalizada, não só daquilo que os nossos pais, os nossos amigos, os nossos avós disseram sobre a criança, mas também sobre conhecimentos científicos, o que já a psicologia do desenvolvimento infantil disse sobre a criança, o que as teorias educacionais pesquisaram sobre as crianças, o que a filosofia da educação da infância tem a dizer sobre a criança. Quanto mais informações nós tivermos sobre isso, quanto mais estudos e investigações nós tivermos sobre isso, é certo que nós vamos conseguir ter uma prática pedagógica, né? Uma ação docente mais organizada e com mais consequência para poder contribuir na formação dos novos seres que vêm ao mundo. Então, que a criança é curiosa e possui a capacidade de fazer perguntas, todos nós sabemos. Talvez o que nós não sabemos é que precisamos levar a sério essas perguntas, pois nessa capacidade infantil de fazer pergunta repousa a origem do pensamento reflexivo e da própria postura investigativa diante do mundo. No terceiro capítulo da obra Como Pensamos, Dewey trata das 3 capacidades humanas que estão na base do pensamento reflexivo e que se colocam já na infância: curiosidade, sugestão e ordem. Cada uma, curiosidade, sugestão e ordem. Cada uma delas é importante para compreender a criança, para compreender a mente infantil. Mas eu não vou me ater aqui especificamente a todas essas 3 grandes capacidades, e sim somente a curiosidade. Porque na curiosidade repousa as perguntas infantis. Ou seja, a curiosidade, ela é a mola que impulsiona a pergunta não só na vida adulta, mas principalmente na vida infantil. A curiosidade é o combustível da capacidade infantil de perguntar. E aí nós precisamos ver, então, o que o Dewey tem a dizer sobre essa curiosidade. O que o Dewey falou sobre curiosidade humana, infantil,
lá no terceiro capítulo da primeira parte da obra Como Pensamos. E eu, obviamente, só posso fazer um resumo aqui dessa questão, bem esquemático, mas com o intuito de motivar vocês, cada um de vocês, a voltar ao texto Como Pensamos e se concentrar numa releitura do capítulo 3 dessa obra de John Dewey, que é importante para tratar da educação infantil na perspectiva da proposta educacional que o John Dewey apresenta. Dewey compreende a curiosidade infantil em 3 momentos, ou como sendo constituída em 3 dimensões. A primeira dimensão é o que ele chama de curiosidade orgânica, e ela caracteriza as dúvidas diretamente vinculadas aos processos orgânicos e fisiológicos. O Dewey usa aí uma expressão que é muito interessante, ele foi muito feliz na formulação dessa expressão, que ele chama, aqui na curiosidade orgânica ocorre a inquietação fisiológica. É aquela primeira fase inicial do bebê que ele toca, tem a necessidade de tocar em tudo, espiar, né, olhar, porque é ali, vamos dizer assim, o espírito investigativo embrionário na sua origem, que ele começa a demonstrar essas atitudes de curiosidade em relação às coisas. E se desenvolve, então, todo esse processo de experimentação que o bebê faz diante dos objetos. A segunda curiosidade é a curiosidade social, que diz respeito aí aos estímulos sociais que oportunizam a criança a um tipo mais elevado de curiosidade. Há uma segunda grande descoberta na condição infantil, aí, segundo John Dewey. É quando a criança, o bebê, descobre que os seus semelhantes, o seu adulto de referência mais próxima, lhe pode servir bem como uma mediação entre ele e os objetos, entre o mundo. E aí ele não faz mais um experimento direto com o mundo pelos seus sentidos, mas através, por exemplo, do choro, ele recorre à mediação do adulto de referência mais próxima para atender às suas necessidades e aos seus desejos. E isso é o que o Dewey chama de curiosidade social, né? A criança aprende que pode recorrer aos seus semelhantes para aumentar o seu cabedal de conhecimento. E, por fim, a curiosidade intelectual, que é o nível mais desenvolvido, está profundamente imbricado com o social e o orgânico, fisiológico. O ser humano jamais se desprende desses 2 anteriores, né? Mas aí a criança começa a atingir um nível mais elevado e que vai ser o constante, se for bem desenvolvido, na vida do adolescente, do jovem e na vida adulta, né? E caracteriza-se, então, ali pelo nascimento da pergunta dos porquês como forma da criança se familiarizar com o mundo. Caracteriza-se por um nível mínimo de abstração. Nós temos aqui, por assim dizer, a terceira grande revolução no mundo infantil. A primeira é o experimento com os objetos, a segunda é a mediação dos outros semelhantes, e a terceira é a descoberta, a invenção da fala. Se desenvolve aí e é a grande revolução na primeira infância, porque vai potencializar a capacidade infantil de fazer uso dos seus objetos, e se apropriar intelectualmente do mundo que está à sua volta, e começa a ocorrer aí um desenvolvimento intelectual fantástico que vai colocar em profunda conexão 3 aspectos da condição humana que são centrais:
a capacidade de agir, a capacidade de pensar e a capacidade de falar. O nascimento da linguagem marca aí a ação simbólica como mediação do pensamento, como impulso do pensamento reflexivo. Isso é decisivo para a tradição pragmatista, da qual faz parte John Dewey. Em outros autores como William James, Charles Peirce e o próprio Mead, né? George Herbert Mead. Então temos aí caracterizado, vocês vejam o que eu quero dizer com isso ao reconstruir o John Dewey nesse aspecto, que a curiosidade não é só coisa do adulto, ela se manifesta no mundo infantil e ela precisa ser levada muito a sério por quem educa a criança, por quem convive a criança. Potencializar essa curiosidade e não inibi-la, dizer que o porquê da criança não tem o menor sentido. E daí nós entramos num ponto, para finalizar a minha aula, que diz respeito à postura do educador, que diz respeito à postura do professor. Como o professor pode potencializar essa curiosidade infantil? E que responsabilidade pedagógica e ética ele tem em relação a isso? E eu recomendo, então, que vocês, ao relerem o 3º capítulo, prestem atenção de modo especial na página 48, porque aí o Dewey formula de uma maneira muito rápida, mas profunda, o papel do educador que se ocupa com a criança, do professor que trabalha com a criança. Ele diz lá, na página 48 de Como Pensamos: compete ao professor, é de responsabilidade do professor ou do educador adulto, prover os materiais e as condições propícias para dirigir a curiosidade orgânica. Segundo, proteger o ser em desenvolvimento das excitações inúteis e dispersivas. O adulto já pode ir orientando os desejos e as necessidades das crianças e não deixar que elas se movam só pelos desejos sensitivos, vamos dizer assim. Evitar, ainda nesse segundo ponto, evitar de tornar a criança um amador de sensações e sensacionalismo. Vejam bem que interessante essa expressão. Evitar que a criança se torne um amador de sensações. E, terceiro, evitar qualquer dogmatismo no ensino da criança. E aí tem um ponto fundamental. É importante que o educador, que o professor conheça a condição infantil e conheça minimamente a plasticidade e a inventividade, a criatividade que constitui o ser humano já na sua infância. E é por isso, é justamente por ser um ser plástico na sua origem, na sua fase inicial, que a criança pode ser educada, se educa e também essa sua plasticidade coloca grandes questões para a própria educação adulta. O adulto que presta atenção na plasticidade infantil, ele se autoforma ele mesmo, relembrando a sua própria fase inicial, procurando compreender-se a si mesmo como adulto, levando em consideração um ser criança que ele também já foi e que progressivamente foi esquecendo. E por fim, né, o Dewey fala que, e esse é o ponto mais importante, gente, o professor precisa saber como ministrar as noções, como ministrar os conteúdos, escolher adequadamente os conteúdos e saber quando e como expô-los, apresentá-los, descortiná-los à criança, levando em consideração que o núcleo de aprendizagem inicial da criança não é a capacidade intelectiva, mas são as atividades.
E por isso que o adulto tem que introduzir a criança ao mundo pelo jogo e pela brincadeira. Mas o professor também precisa compreender adequadamente o momento em que ele tem que se retirar do processo, no momento em que ele tem que deixar a criança, o aluno, fazer a atividade por si mesmo, acompanhar e depois avaliar. Então vocês vejam bem aí que riqueza há nessa postura pedagógica do professor e do adulto no trato com a criança. É esse momento oportuno, encontrar o momento oportuno, tanto para intervir como para deixar acontecer, para se retirar, constitui aquilo que os antigos diziam, e John Dewey tem bem presente isso, constitui o kairós pedagógico. E o kairós pedagógico não é um tempo cronológico que vale para todas as crianças igualmente. O kairós pedagógico dá essa ideia de que cada criança tem o seu tempo, de que cada criança aciona a seu modo as suas capacidades. Uns mais, outros menos, e uns mais algumas capacidades e outros menos. E isso mostra, então, a complexidade que é o ato de educar, a capacidade que é a educação de crianças, e a importância e a profundidade, se nós pensarmos em termos de formação humana num sentido mais amplo, que tem levar a sério as nossas crianças, nos ocuparmos com zelo e com cuidado com as nossas crianças. E para fazer isso é indispensável que o professor não só se torne um tarefeiro da educação infantil, mas o professor precisa ser preparado intelectualmente e precisa desenvolver capacidades intelectuais ancoradas em conceitos para poder melhor compreender o mundo infantil e melhor agir formativamente diante da criança. Agradeço a todos e a todas pela paciência, pela audição e nos reencontramos na próxima aula. Obrigado. Um abraço.